O milagre que mudou a vida de José. José era um homem de 32 anos, pai de 2 filhos pequenos, que trabalhava como motorista de caminhão para sustentar a família. Desde criança, ele sempre teve dificuldade para se concentrar, mas com o passar dos anos, o problema se agravou. Em reuniões de trabalho, ele perdia o fio da meia, esquecia recados importantes, e às vezes, até se confundia nas rotas que já fazia há anos. Os colegas começaram a murmurar que ele estava desligado e o patrão, embora compreensivo, já havia dado advertências. Em casa, a esposa, Maria, tentava ajudá-lo, mas José se sentia cada vez mais frustrado. Parece que minha cabeça não para quietinha, Maria. É como se os pensamentos fossem folhas ao vento, desabafava ele, passando as mãos pelo rosto cansado. Certas noites, depois que as crianças dormiam, José ficava sozinho na varanda, olhando para o céu, perguntando a Deus por que aquilo acontecia com ele. Não era falta de esforço, ele tentava de tudo, anotações, lembrete no celular, até remédios naturais que um amigo indicou. Mas nada adiantava. A sensação de falhar como provedor e como pai o consumia. Foi então que em uma tarde de sábado, enquanto fazia uma entrega em um bairro simples da cidade, José viu um grupo de pessoas entrando em um prédio modesto, com uma placa discreta, Congregação Cristã no Brasil. Ele já tinha ouvido falar daqueles irmãos, pessoas humildes que não faziam alarde, mas viviam uma fé sincera. Algo no modo como aquelas pessoas caminhavam com tranquilidade e respeito chamou sua atenção. Parou o caminhão por alguns instantes e observou. Homens de camisa social simples, mulheres com vestidos modestos, crianças bem comportadas. Não havia música alta, nem cartazes chamativos. Só uma porta aberta e um convite silencioso. Uma senhora de cabelos grisalhos que passava por ali, notou seu olhar e se aproximou com um sorriso. O senhor está perdido, filho? Não, dona. Só, observando. Ah, então o senhor é bem-vindo. Hoje tem reunião às 7 da noite. Se quiser entrar, será uma bênção. José agradeceu com um aceno, mas não respondeu. Porém, aquela imagem não saiu de sua mente. Naquela noite, depois do jantar, quando Maria já havia deitado as crianças, José surpreendeu a esposa. Maria, acho que vou na reunião daquela igreja que falei. Qual igreja, José? A Congregação Cristã. Aqueles irmãos que não têm pastor, nem banda, nem nada daquilo. Só a palavra de Deus. Maria o olhou com carinho. Sabia que o marido não era de frequentar igrejas, mas também conhecia seu desespero. Se você acha que vai ajudar, vá. Eu fico com as crianças. José chegou alguns minutos antes das 7. O local era simples. Cadeiras de madeira enfileiradas, paredes claras, sem quadros ou enfeites. Os irmãos e irmãs já estavam sentados em silêncio, alguns lendo a Bíblia, outros em oração. Não havia instrumentos musicais nem telão. Só a presença de Deus naquele lugar. Um ancião, homem de rosto sereno e voz firme, levantou-se e começou a dirigir a reunião. Primeiro, um hino foi entoado por todos, sem acompanhamento, apenas vozes unidas em harmonia. José não conhecia a letra, mas a melodia simples e as palavras sobre confiança em Deus tocaram seu coração. Em Cristo há poder, em Cristo há amor, cantavam. Ele sentiu os olhos ardendo. Depois, o ancião leu um trecho da Bíblia e falou sobre a fé que move montanhas. Não era um sermão longo, nem cheio de histórias dramáticas. Era direto, como se Deus estivesse falando pessoalmente com cada um ali. José ouviu com atenção em algo que para ele já era um milagre. Quando chegou o momento das orações, os irmãos se levantaram, uns após os outros, e falavam com Deus como quem fala com um pai. Não havia pressa nem formalidades exageradas. Era sincero. José nunca tinha visto aquilo. Quando um irmão pediu, Senhor, abençoa os que estão aqui pela primeira vez, dá-lhes fé para crer em teu poder, José sentiu algo estremecer dentro dele. No final, o ancião anunciou que haveria um batismo nas águas no domingo seguinte e convidou a todos para a Santa Ceia. José observou os irmãos partilhando o pão e o vinho com reverência, lembrava da última ceia de Jesus. Aquilo era sagrado. José voltou para casa em silêncio. Maria percebeu que algo havia mudado. Como foi? Diferente, respondeu ele, ainda pensativo. Eles não prometeram nada, Maria. Só falam de Deus e oram. Mas eu senti alguma coisa. Naquela noite José dormiu melhor do que há meses. No domingo seguinte ele voltou. E no outro também. A cada reunião ele ouvia os testemunhos dos irmãos, histórias de cura, de famílias restauradas, de dívidas pagas. Não eram contos fantásticos, mas relatos simples, dados de pé, com lágrimas nos olhos e gratidão no coração. Um irmão contou como Deus o livrou de um acidente de trabalho. Uma irmã compartilhou como a fé a sustentou na doença do filho.
José ouvia e pensava, se Deus fez por eles. Uma noite, depois da reunião, o ancião se aproximou. Irmão José, tudo bem? Sim, obrigado. Você tem algum pedido especial para orarmos? José hesitou. Nunca tinha falado de sua dificuldade com ninguém, além de Maria. Mas ali, naquele lugar, ele se sentiu seguro. Eu tenho um problema, irmão. Não consigo me concentrar direito. É como se minha mente não obedecesse. Já tentei de tudo, mas está piorando. E isso está atrapalhando o meu trabalho, minha família. O ancião colocou a mão em seu ombro. Deus conhece seu coração, irmão. Vamos orar. E oraram. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Foi um clamor sincero, Senhor, toca no irmão José. Dá-lhe paz na mente, concentração no que faz. Que ele sinta teu poder. Na semana seguinte, José estava no trabalho, fazendo uma rota que já conhecia bem. De repente percebeu algo diferente. Os pensamentos não estavam mais dispersos. Ele conseguia se focar no caminho, nas placas, nas instruções do rádio. Não era uma cura instantânea, mas uma clareza que não sentia há anos. No início, achou que fosse coincidência. Mas os dias passaram, e a melhora persistia. Uma tarde, enquanto almoçava com Maria, ela notou. José, você está mais calmo. Até as crianças perceberam. O que está acontecendo? Ele sorriu. Não sei explicar, Maria. É como se uma névoa tivesse saído da minha cabeça. Consigo me concentrar. Consigo ouvir você sem distrair. Consigo até rezar sem perder o fio da meia. Maria segurou sua mão. É Deus, José. É ele agindo. No sábado seguinte, José se levantou na reunião. Tremia um pouco, mas a fé era maior que o medo. Irmãos, eu quero dar um testemunho. Cheguei aqui há algumas semanas com um problema que me atormentava há anos. Não conseguia me concentrar em nada. Isso estava acabando com meu trabalho, com minha paz. Mas os irmãos oraram por mim. E Deus ouviu. Não foi de um dia para o outro, mas Ele tem me dado uma mente tranquila. Hoje consigo fazer meu trabalho sem erro. Consigo estar presente para minha família. Não é por meu mérito, é pela misericórdia de Deus. Os irmãos murmuraram glória a Deus e amém. O ancião sorriu e disse: Isso é o poder da oração, irmãos. Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele age. O tempo passou e José não só continuou frequentando as reuniões como também se batizou nas águas, em um domingo de manhã, diante dos irmãos. Quando emergiu da água, sentiu uma paz ainda maior. Não era mais um homem atolado em suas limitações, mas um filho de Deus, livre e renovado. Maria e as crianças também começaram a ir às reuniões. A família que antes vivia sob a sombra da preocupação, agora encontrava força na fé simples daqueles irmãos. José aprendeu que os milagres de Deus não são sempre espetaculares. Às vezes são silenciosos, como uma mente que finalmente encontra paz, um coração que se enche de gratidão, uma família que se une em torno da palavra. Hoje, quando alguém pergunta como ele superou sua dificuldade, José responde: Não foi remédio, não foi força de vontade. Foi Deus. Ele não muda as coisas da noite para o dia sempre, mas quando a gente confia, Ele vai trabalhando em nós. E o mais importante não é só o milagre em si, mas aprender que sem fé a gente não vai a lugar nenhum. A congregação me ensinou isso. A fé verdadeira não é barulhenta. É humilde, é constante. É como aqueles hinos que cantamos sem instrumentos. O que vale não é o som, é o coração que está por trás. E assim José segue sua jornada, não como um homem livre de desafios, mas como um homem que sabe em quem confiar. José não imaginava que sua história ainda teria um novo capítulo, tão surpreendente quanto os primeiros. Alguns meses depois daquele testemunho que já emocionava tantos irmãos na congregação, ele recebeu um convite inesperado. O pastor da região, que conhecia bem sua trajetória, pediu que ele compartilhasse sua experiência em um culto de jovens. No início, José hesitou. Falava pouco, sempre preferiu ouvir, e a ideia de estar na frente de dezenas de pessoas o deixava nervoso. Mas então se lembrou das palavras que tanto repetia: a fé não é barulhenta, mas às vezes Deus quer que a gente fale, mesmo que seja com a voz trêmula. No dia marcado, o salão estava cheio. Jovens, alguns com olhares cansados, outros com sorrisos fáceis, mas todos com uma coisa em comum: buscavam algo que preenchesse o vazio que o mundo não conseguia encher. José subiu ao púlpito com as mãos suadas e o coração acelerado. Não tinha um sermão decorado, nem frases bonitas preparadas. Só tinha verdade. E quando começou a falar, não foi com voz de pregador, mas de quem já esteve no fundo do poço e foi puxado para cima por mãos que não eram humanas. Eu já pensei que Deus tinha me abandonado, confessou, olhando nos olhos daqueles jovens. Já achei que minha dor era grande demais até para Ele. Mas sabe o que aprendi?
Que Deus não mede o milagre pelo tamanho do problema, e sim pela nossa disposição de entregar o problema nas mãos dele. Foi então que algo aconteceu. Enquanto José falava, uma jovem chamada Mariana, sentada nas últimas fileiras, começou a chorar silenciosamente. Ela tinha chegado à igreja arrastada pela prima, depois de uma semana em que pensou seriamente em desistir de tudo. As palavras de José eram como se tivessem sido escritas só para ela. Deus não muda as coisas da noite para o dia, aquela frase ecoou em sua mente. Era exatamente o que ela precisava ouvir. No final do culto, Mariana procurou José. Com a voz embargada, ela contou que há meses lutava contra uma depressão que a deixava sem forças até para levantar da cama. Já tinha tentado de tudo, médicos, terapias, até remédios que só a faziam sentir pior. Mas ali, naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma centelha de esperança. Eu não sei se vou sarar amanhã, disse ela, enxugando as lágrimas. Mas se Deus mudou você talvez Ele possa me mudar também. José não deu respostas prontas. Não prometeu cura instantânea. Só estendeu a mão como alguém havia feito por ele um dia e disse: vem com a gente. Não precisa ter pressa. Deus trabalha no tempo dele, mas ele não desiste da gente. Mariana começou a frequentar os cultos. No início, era só mais uma pessoa no meio da multidão com o olhar baixo e o coração pesado. Mas aos poucos, algo foi mudando. Não foi de uma hora para outra. Foram pequenas coisas, um sorriso que voltou a aparecer, uma noite em que conseguiu dormir sem pesadelos, um versículo que leu e parece que foi escrito só para ela. Os irmãos da congregação não a pressionavam. Só oravam por ela, como José havia sido orado um dia. Até que em uma tarde de sábado, durante um culto de doutrina, Mariana sentiu algo que não sentia há anos: paz. Não era a ausência de problemas, eles ainda estavam lá. Mas era como se, de repente, ela soubesse que não estava sozinha para carregá-los. Naquela mesma semana, ela procurou o pastor e pediu para ser batizada. Não porque todos os seus problemas tinham sumido, mas porque finalmente entenderá que a vitória não estava em não ter batalhas, e sim em saber quem lutava por ela. Hoje Mariana serve na igreja, não como alguém que venceu a depressão de uma vez por todas, mas como alguém que aprendeu a viver com fé, mesmo nos dias em que a tristeza ainda bate à porta. Ela e José se tornaram amigos, dois testemunhos vivos de que Deus não escolhe os perfeitos, mas sim aqueles que estão dispostos a confiar nele, mesmo quando a estrada é íngreme. E assim, a história de José, que começou com um homem quebrado e um encontro com a palavra, virou um rio que segue correndo, tocando outras vidas, provando que os milagres de Deus não são só para alguns, mas para todos que, como crianças, estendem as mãos e dizem: ajuda-me, Senhor. Eu creio. A vida de José e Mariana se entrelaçou de um jeito que só Deus poderia planejar. Um dia, enquanto José organizava os folhetos da escola bíblica dominical, ouviu um choro abafado vindo do banheiro feminino. Sem hesitar, bateu na porta com delicadeza. Tudo bem aí dentro? Silêncio. Depois, uma voz trêmula. Não, não tá. Era uma jovem chamada Ana, de apenas 19 anos, grávida e abandonada pelo namorado. Ela tinha chegado à igreja arrastada pela tia, mas só para fazer um favor. Não acreditava em milagres. Não acreditava em nada. José se ajoelhou do lado de fora da porta e começou a orar em voz alta, como se estivesse conversando com um amigo. Senhor, a senhora sabe o que essa menina está sentindo. Ela acha que está sozinha, mas o Senhor nunca desampara os seus. Mostra para ela que o Senhor é Pai, mesmo quando os homens falham. Mariana, que passava pelo corredor, reconheceu a voz de José e se aproximou. Sem dizer nada, também se ajoelhou e juntou as mãos às dele. Os dois oraram assim, como se estivessem segurando Ana pelas mãos, mesmo sem vê-la. Dentro do banheiro, Ana sentia o coração pesado, mas algo estranho acontecia. Uma paz que ela não conseguia explicar começou a invadir sua alma. Era como se alguém estivesse enxugando suas lágrimas antes mesmo delas caírem. Quando ela abriu a porta, José e Mariana estavam lá, de pé, com sorrisos tão sinceros que doía. Você não tá sozinha, disse Mariana, passando a mão no braço de Ana. A gente também já esteve onde você tá. E olha só onde Deus nos trouxe. Ana não sabia, mas naquele momento, uma semente estava sendo plantada. Nas semanas seguintes, a jovem começou a frequentar os cultos, sempre sentada nos fundos, como se quisesse fugir a qualquer momento. Mas a palavra falava direto ao seu coração. Um domingo, o pastor pregou sobre o salmo que diz: deixa a tua carga sobre o Senhor, e ele te susterá. Ana chorou tanto que José discretamente passou um lenço para ela. O milagre não veio de um dia para o outro. Ana ainda tinha noites de insônia, ainda sentia medo do futuro. Mas agora ela tinha algo que não tinha antes:
pessoas que oravam por ela antes mesmo dela pedir, irmãos que a abraçavam sem julgar, e acima de tudo, a certeza de que Deus não a havia abandonado. Quando seu filho nasceu, uma irmã da igreja organizou um chá de bebê, outra doou roupinhas. José e Mariana foram os primeiros a visitá-la no hospital, levando não só presentes, mas também a promessa de que estariam ali sempre. Hoje, Ana é batizada e serve no departamento infantil, cuidando de outras crianças que, como ela um dia, precisam sentir que são amadas. Seu filho, Davi, corre pelos corredores da igreja como se fosse sua própria casa, porque é. E assim, o rio que começou com José continua fluindo, alcançando mais vidas, provando que Deus não só ouve as orações, mas as responde de maneiras que a gente nem sempre imagina. Às vezes, o milagre não é mudar as circunstâncias de uma vez, mas dar forças para caminhar através delas e, no caminho, encontrar uma família que a gente não sabia que tinha. Porque na casa do Senhor, ninguém é estranho. Todos são filhos. E os milagres? Eles estão acontecendo o tempo todo, basta abrir os olhos para ver. No mesmo bairro onde Ana encontrou refúgio morava um jovem chamado Lucas. Ele tinha apenas 19 anos, mas carregava nos ombros o peso de um passado difícil. O pai havia abandonado a família quando ele era criança, e a mãe, embora lutasse muito, não conseguia esconder a tristeza que marcava seus olhos. Lucas cresceu achando que não merecia nada bom, até que um dia, depois de mais uma noite sem dormir, decidiu entrar na CCB só para dar uma olhada. Ele não queria falar com ninguém, só ficar no fundo, observando. Mas algo chamou a atenção, o sorriso de um irmão que, sem nem saber seu nome, se aproximou e disse: "Fique à vontade, irmão. Aqui você está em casa." Aquelas palavras simples foram como uma luz em meio à escuridão. Lucas voltou no domingo seguinte. E no outro. Até que numa reunião de jovens, ouviu um testemunho que mexeu com ele. Um rapaz contava como Deus o havia livrado das drogas e da depressão. Se Deus fez isso por ele, será que pode fazer por mim também? Pensou. Foi então que Lucas conheceu o pastor que liderava o departamento de jovens. Em vez de julgá-lo, o pastor o ouviu. Em vez de prometer soluções mágicas, mostrou que a mudança viria com fé e perseverança. E assim, aos poucos, Lucas começou a frequentar as reuniões, a participar dos cultos, e o mais importante, a sentir que pertencia àquela família. Um dia, durante uma vigília, Lucas se ajoelhou e chorou como nunca. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se um fardo pesado tivesse sido tirado de suas costas. Ele não sabia explicar, mas sentia que algo havia mudado dentro dele. E mudou mesmo. Com o tempo, Lucas deixou para trás as más companhias, arrumou um emprego honesto e o que mais o encheu de alegria, viu sua mãe sorrir de novo, desta vez com esperança. Hoje, Lucas é um dos jovens mais ativos na igreja. Ele ajuda a organizar eventos, visita os doentes e sempre está pronto para estender a mão a quem precisa. Sua história não é diferente de muitas outras que acontecem ali, pessoas que chegam quebradas e descobrem que na CCB não há espaço para desespero, mas sim para um novo começo. E assim, como um rio que nunca para de correr, os milagres continuam. Às vezes, são curas físicas que deixam os médicos sem explicação. Outras vezes, são corações restaurados, famílias reunidas, sonhos que renascem. O que não falta são testemunhos de vidas transformadas, porque onde há fé, Deus age. E onde há amor, Ele se faz presente. Por isso, toda vez que as portas da igreja se abrem, não é só um culto que começa. É uma nova chance. Uma oportunidade de escrever uma história diferente. E o mais lindo é saber que não importa de onde a pessoa venha ou o que tenha feito, ali ela encontrará braços abertos e um Deus que nunca desiste de ninguém. Porque na CCB os milagres não são apenas contados, eles são vividos. Todos os dias. E foi assim que CB viu o milagre se completar. No mesmo altar onde outrora havia chorado suas dores, agora erguia as mãos em gratidão. Não foi uma cura instantânea, nem um sinal estrondoso, e foi a paz que invadiu sua alma, a força que renasceu em seus passos, a família que se reuniu após anos de distanciamento. Os médicos não tinham explicação para a melhora repentina, os amigos não entendiam como um coração tão ferido podia sorrir novamente. Mas CB sabia, Deus não apenas ouve as orações, Ele as responde no tempo certo, do jeito que só Ele conhece. E ali, entre os irmãos que o abraçaram sem julgamento, ele entendeu a maior lição. Os milagres não são apenas o que vemos, mas o que nos transforma por dentro. Às vezes o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas nos dar força para atravessá-las. Não é apagar as cicatrizes, mas nos ensinar que elas contam uma história de superação.
Porque na CCB como na vida, os milagres não são privilégio de alguns, são a prova de que quando entregamos nossas fraquezas, Deus as converte em testemunhos. E toda história de dor pode virar um capítulo de vitória, se deixarmos a fé ser nossa bússola. Que hoje você também creia, não há fim onde Deus quer escrever um recomeço. Coração Azul.